Bom dia, turminha do CA aqui, turminha do sexto ano. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Aqui quem fala é a professora Zaline. Hoje eu preparei um resumo de todo o conteúdo que vocês já viram sobre acento tônico, né? Desde o acento tônico, na verdade. Vamos entrar hoje no conteúdo de outras regras de acentuação gráfica, né? Como este conteúdo não é fácil, eu achei necessário resumir um pouquinho de cada coisa da aula dos capítulos anteriores, tá? Gente, vamos começar aqui pelo acento tônico. O acento tônico está relacionado com a intensidade dos fonemas que formam a sílaba das palavras, ok? O acento tônico, gente, é onde a gente realmente vai observar onde a palavra tem uma intensidade sonora maior, né? Olha o exemplo, marinheiro. A gente percebe aqui que a maior intensidade sonora está no nhê, né? Ou seja, onde recebe um acento tônico, tá? Gente, aí vocês podem falar, mas acento tônico? Não, não é acento gráfico. Eu estou falando de tonicidade, que é o conteúdo de acento tônico. O acento tônico, na verdade, a gente vai observar onde a intensidade dos fonemas, tá? Não confundam, porque primeiramente acento tônico. Vamos analisar onde toda a palavra vai ter o quê? Sua intensidade em uma sílaba, tá? Em um fonema, ok? Observa a sílaba alheia e que apresenta maior intensidade fonética, ou seja, é o acento tônico da palavra marinheiro, né? A palavra água. Observa que a letra A possui a maior intensidade fonética, ou seja, é o acento tônico da palavra água, né? Este A. Então, gente, é isso. Acento tônico é necessário para quê? Para analisar a intensidade dos fonemas, tá? Toda palavra vai ter uma sílaba que tem uma intensidade sonora maior, tá? Quando se tem uma intensidade sonora maior, como é o exemplo aqui do marinheiro, aqui tem um acento tônico. E esse daqui, professoras, que não são átonos, tá? Ok? Os sons são mais, digamos, mais suave. Então, são mais fracos, na verdade. São fracos, então chamamos de átonos. O tônico é chamado de acento tônico, tá? Então, gente, vamos lá. Agora, para a classificação das palavras quanto à tonicidade. Toda palavra, ela vai ser classificada de três formas, quando em sua sílaba tônica, tá? Olha o que diz aqui o conceito. As palavras podem ser classificadas de acordo com sua tonicidade, ou seja, de acordo com a sílaba mais tônica. Dessa forma, as palavras podem ser oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona, quando o acento tônico encontra-se na última sílaba, que é a palavra abacaxi. Abacaxi. Esse X está na última sílaba, então encontramos uma oxítona. Paroxítona, com acento tônico, encontra-se na penúltima sílaba, como a palavra orelha, né? Se está aqui na penúltima sílaba, encontramos uma paroxítona. E proparoxítona, quando acento tônico encontra-se na antepenúltima sílaba, como a palavra gramática, né? Encontramos aí na antepenúltima sílaba uma proparoxítona, tá? Então, é necessário realmente a gente conhecer o acento tônico para poder classificar as palavras, né, quanto à tonicidade delas, que elas podem ser classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E temos também que conhecer o acento gráfico, tá?
Gente, temos dois acentos gráficos na língua portuguesa. O acento gráfico, ele marca a sílaba tônica na escrita e é utilizado de acordo com a regra de acentuação na língua portuguesa. Temos os seguintes acentos gráficos: o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo, utilizamos o acento agudo sobre as vogais com timbre aberto e na sílaba em, indicando que essas sílabas são tônicas. Exemplo: Amapá, picolé, índio, óculos. Só fazendo uma observação aqui. O que é timbre aberto? Gente, e na sílaba em é regra. Toda sílaba em se recebe o acento agudo, mas daqui a pouco vocês verão lá na regra da acentuação também, tá? Timbre aberto significa o quê? Que realmente na hora de pronunciar certas vogais, certas palavras, a gente realmente abre um pouquinho mais a boca. Amapá! Então, é por isso que o timbre fica mais aberto, tá? Quando é timbre aberto, se usa o acento agudo. Quando for o acento circunflexo, que já é o timbre fechado, tá? Olha aqui o acento circunflexo. Utilizamos o acento circunflexo sobre as vogais tônicas, o A, o E e o O, tá? Com timbre fechado. Vamos fazer o timbre fechado nessas três vogais aqui. Como é que fica? Olha aqui o exemplo: bebê, ônibus, mês, âncora. Então, esse timbre dessas vogais fica mais fechado. A nossa próprios lábios, ele fecha um pouquinho mais para poder pronunciar, tá? O aberto realmente, que é o acento agudo, a gente fala com a boca um pouquinho mais aberta, tá? No agudo. Já no circunflexo, o timbre ele é fechado. A nossos próprios lábios, a gente percebe que a gente fecha mais na hora de pronunciar certas palavras que têm acento circunflexo, a gente percebe isso, tá? Quando o acento agudo, o timbre é aberto, boca abre um pouquinho mais, acento circunflexo, timbre fechado, a boca fecha um pouco mais para poder sair o som dessas vogais tônicas, ok? Espero que tenham compreendido. Gente, aqui vocês analisaram o acento tônico, a classificação e o acento gráfico, né? O conteúdo de hoje é isso aqui. Precisei fazer todo aquele resumo lá no primeiro slide para poder entrar no conteúdo de hoje, que é os acentos gráficos, é a regra geral da acentuação gráfica da língua portuguesa, tá? O que diz a regra? São acentuados todos monossílabos tônicos terminados em A, E, O e ditongos abertos, que é EI, EU e OI, tá? Isso é regra, gente. Todo monossílabo tônico terminado em A, E, O e ditongos abertos, EI, EU, OI, são o que? Acentuados. Isso é regra, é o que está na gramática, tá? Gente, só recordando, este conteúdo aqui vai estar lá no livro de vocês, do livro de atividade, tá? No livro grande não tem esse gráfico, é no livro de atividade que vai ter, ok? Tirei de lá, do livro de atividade. Eu achei legal, então por isso que eu botei no slide. Então é isso, gente, isso é a regra. São acentuados todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e ditongos abertos, que é EI, EL e OI. E também são acentuados os oxítonos terminados em A, E, O, em ENS. A, E, O, em ENS. Regra geral, tá? Dos oxítonos. São acentuados todos terminados em A, E, O, em ENS. São acentuadas paroxítonas terminadas em R, I, N, L, U, X, PS, AN, AN,
e ditongos também, tá? E os ditongos, já já vamos ver quem são esses ditongos dos paroxítonos. São acentuados, gente, é o mais fácil é o proparoxítonos. Por quê? Porque são acentuados todas que são proparoxítonas. Recebe a acentuação. Ok, espero que tenham compreendido. Estuda essa regrinha, estuda esse gráfico aqui que tá muito bom para ser estudado aí na casa de vocês, tá? Gente, botei um pequeno resumo aqui que não está no livro, achei necessário para poder comentar. Como não está aqui no livro, eu achei necessário pôr. O que diz aqui? Os ditongos de pronúncia aberta, que é ei, oi e el, recebe acento agudo na vogal quando ocorrem em palavras oxítono e monossilábicas, tá? É o exemplo chapéu, anéis, carretéis, herói, anzóis, dói, céu. Então, gente, recebe tanto no monossílabo quanto no oxítono, né? Por que que eu botei? Porque não parece aqui nas oxítonas esses ditongos, né? Então, fico sabendo, como não estava aqui no livro, eu achei necessário pôr, ok? É tanto o monossílabo tônico quanto o oxítona que recebe esses ditongos aqui. É isso que eu botei aqui, ok? É o exemplo aqui, chapéu, né? Heróis, carretéis, heróis, anzóis, dói, céu, tá? Tanto o oxítono quanto o monossílabo, ok? E acentua-se também as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, que é o que estava lá, ó. E as ditongo, como não? Qual ditongo? Eu botei aqui para vocês poderem entender quais são esses ditongos aqui. São acentuados paroxítonos terminados em ditongo crescente. São esses ditongos. Ea, oa, el, ua, ia, ue, ie, uo, io. Exemplo, mágoa, ó, goa, óleo, férias, cárie, ingênuo, início. Então, gente, são acentuados esses paroxítonos terminados em ditongo crescente, né? São acentuados esses, porque lá no livro não estava, ó. Aqui, ó, paroxítono, só estava, são acentuados os terminados em R, I, N, L, U, X, P, S, ão, A, e ditongo. Aí não especificou qual ditongo, eu especifiquei aqui, ó. Tá? Copio isso aqui no caderno de vocês, é necessário. Ok. Aí tem aqui o exemplo, né? Mágoa, óleo, férias, cara, ingênuo, início. Isso é regra, gente. Isso é regra de acentuação. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ele recebe acento, tá? Como no livro de vocês não estava muito explicadinho, achei necessário fazer isso. Gente, ocorre também uma mudança, ocorreu, na verdade, uma mudança na regra de acentuação de ditongos abertos, e oi, tá? Não se usa mais, de acordo com o novo acordo ortográfico, este conteúdo ainda não vai entrar no acordo ortográfico, tá? Mas eu já estou comentando, porque tipo, eu terei que dar uma aula só de acordo ortográfico, porque aqui no livro de vocês não está comentando o novo acordo ortográfico. Tá com acordo ortográfico, mas não é conteúdo explorado, tá? Então é necessário fazer. Por quê? Porque eu percebi que aqui não tem explicação, a explicação está aqui. Disso aqui, a explicação está aqui, tá bom? Então, o que diz aqui? Vou lá comentar e depois eu venho para cá. A acentuação dos ditongos abertos, ei, oi e el.
É o que está no livro, na página 80. O que diz lá? São acentuados monossílabas, exemplo, ei, ei, reis, oi, dói, céu, tá? E quer dizer que são acentuados todos monossílabos, tá? Todos monossílabos terminados em ei, oi e são acentuados. Isso é regra, tá? São acentuados também as oxítonas, exemplo, as oxítonas terminadas em ditongos, né? Olha aí, ó. Ei, oi e Todas as oxítonas são acentuadas que têm essa terminação. Papéis, lençóis, chapéu, ok? Lá não estava, no primeiro gráfico, não estava os ditongos, né? Mas aqui no livro, na página 80, está aí a explicação. São acentuadas oxítonas, exemplo, papéis, lençóis e chapéu, ó, tá? Mesma regrinha do ditongo aberto, vem pra cá, tá? Necessário mostrar isso. E aqui, gente, por que não é acentuado? Olha o que diz aqui. Não são acentuadas paroxítonas, exemplo, heróico, plateia. Porque com o novo acordo ortográfico saiu essa acentuação. Por isso que eu botei isso aqui. Mudanças das regras de acentuação do ditongo aberto, e oi, quando for paroxítona, tá? Quando for classificado em paroxítona, não são mais acentuados. Não se usa mais o acento dos ditongos abertos em e oi das palavras paroxítonas, é as palavras que têm acento tônico na penúltima sílaba. Como exemplo, nós temos aqui o heróico, né? Saiu esse acento. Plateia, também saiu esse acento de acordo com o novo acordo ortográfico, tá? Por isso que eu achei necessário fazer isso, para poder comentar que não são mais acentuados paroxítono devido ao novo acordo ortográfico. Ok? Espero que tenham compreendido. E é necessário dar uma aula só de acordo ortográfico para vocês, mas não está no conteúdo de hoje, tá? Vamos lá agora aqui para a questão. Aqui tem uma questão na qual vocês irão ler e marcar, tá? Você irá, olha o que diz a questão. Todas as palavras a seguir apresentam o ditongo, né? Ei, oi e eu. Entretanto, em algumas palavras o ditongo é aberto e outras é fechado. Leia as palavras e escreva A quando se for aberto e F quando se for fechado. Aqui vocês vão fazer o uso daquela mesma explicação que eu dei agora há pouco a respeito dos acentos. Quando o acento for aberto, né, a pronúncia, a boca abre um pouquinho mais. Quando for fechado, se fecha um pouquinho mais. Então é só vocês fazerem aqui, quando a palavra ela tem o som mais aberto, né? Você usa A, e quando for um som mais fechado, você põe o F, ok? A questão aqui é que é apenas isso: A para aberto e F para som fechado. Aqui a segunda questão, por que essas palavras são acentuadas? Aqui você vai analisar por que essas palavras são acentuadas. Você tem que analisar o que? A regra. Tá tudo aqui explicadinho. Por quê, tá? Espero que tenha compreendido. Vamos para cá. A página 80 diz assim: outra regra de acentuação gráfica. Com relação à regra de acentuação que você já estudou, agrupe as palavras a seguir, copiando-as no espaço e escrevendo a regra que justifica a acentuação gráfica de cada palavra. O que é que vocês vão perceber aí, gente? Vocês vão ver esse gráfico e analisar aí quais são as palavras que são paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas e oxítonas terminado em... Entenderam? Tem que analisar o quê? Tem que analisar a regra, tá? Ok, gente? Vocês têm que observar só um exemplo. Quando é uma paroxítona, terminado em ditongo crescente, tá?
quando é uma oxítona terminada em A, quando é uma paroxítona terminada em R, e assim vai. Vocês têm que fazer uso dessa tabelinha, por isso que eu botei, ok, para poder fazer as questões, ó, que estão aqui, tá? É necessário consultar a regra geral. Aqui na terceira questão, na página 81, diz assim: por que essas palavras são acentuadas? Também vocês vão analisar por quê. Vá lá na tabelinha que eu expliquei tudinho, tá lá. É o que diz a regra, tá? Na quarta questão, por que a palavra Android não é acentuada? Também você vai analisar lá no conteúdo do slide. Quinta, por que a palavra Montevidéu é acentuada? Tá? Veja lá a regrinha. Sexta, deve ser acentuada as palavras das alternativas. Aqui tem as alternativas, tá? Dei até uma questão aqui para vocês, esqueci de apagar, tá? Mas já dei. O que importa é que vocês vão ter como exemplo aí para as próximas questões, tá? E vocês devem fazer nessa questão aqui, ó. Deve ser acentuada as palavras da alternativa, vocês irão analisar qual é a palavra que realmente está faltando aí fazer o uso da acentuação adequadamente, né? Já está aqui marcado. Então, você vai apenas copiar a palavra acentuada corretamente. Então, copie essa palavra aqui corretamente, tá? Então, eu já deixei aí identificado qual é, né? Vocês vão ficar aí, vocês terão que fazer o quê? Copiar para cá e fazer uso da acentuação adequadamente, ok? Então, da mesma forma que esta questão, você vai fazer aqui também. Vai analisar qual é, né? Deve ser acentuada as palavras da alternativa. Analise qual é a alternativa que falta fazer uso da acentuação. Essa daqui é essa mesma, tá? Perdão, é que não deu para. Eu não reparei, eu copiei 2 vezes. Mas não tem problema, é a mesma, tá aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Escolha lá, como eu já deixei lá na outra, né? Aqui também vocês vão fazer a mesma coisa, veja qual é as palavras que está precisando fazer uso adequadamente da acentuação, vai copiar e pôr o acento adequadamente. Aqui é qual o plural das palavras a seguir. Escreva respeitando a regra de acentuação. Você vai fazer o uso aqui dessas palavras, vocês irão pôr para o plural e fazer uso de acentuação quando for necessário. Ok. Tá? É necessário fazer uso da acentuação quando pluraliza essas palavras. Tá? É isso. Leia o título a seguir. Você vai ler aí esse título. Nesse trecho há uma palavra acentuada. Essa acentuação está correta e você vai justificar a sua resposta, tá? Entenderam? No trecho há uma palavra acentuada. Você vai observar se essa acentuação está correta e vai justificar, ok? Marque verdadeiro para a alternativa verdadeira quando as regras de acentuação das palavras for F para as falsas e V para verdadeiro, né? Aqui você vai ver, né, quais são as alternativas que estão realmente com a regra da acentuação, fazendo uso adequadamente, e vai marcar aí quando estiver verdadeiro e quando estiver falso. Ok. Aqui você vai reescrever estas frases fazendo uso da correção, tá? Você vai corrigir as que tiverem falsa, tá?
Você vai fazer uso adequadamente aí. Ok? São apenas duas, tá, gente? Só para deixar vocês aqui, vocês vão analisar apenas duas frases. Vou dar uma pista. Como tem aqui já pista, duas linhas, né? Ou seja, são duas frases apenas que está faltando fazer o uso adequado. Aqui, gente, é I e U, na segunda vogal dos hiatos, tá? Quando o I ou U ficam sozinhos na sílaba, ele é acentuado. Que é o exemplo aqui, nós temos saída, saúde, né? É a regra geral do hiato, tá? Quando o I ou o U for seguido de S, também é acentuado. Faísca, baús, né? É a regra geral. E também quando o I ou o U for seguido de outra letra, não é acentuado, tá? Então, toda vez que o I e o U for seguido de uma outra letra, ele não vai ser acentuado, que nós temos aqui, ó, o Z e o L não recebe acentuação, porque a regra geral diz o quê? Quando o I e o U for seguido de outra letra, não é acentuado, ok? Somente aqui, quando é o I e o U for seguido de S, aí sim vai ser acentuado, porque o S, né, já entra aqui nesta regra, quando for seguido de S, então é acentuado. Já quando for outra letra, não vai ser acentuado. Isso é regra geral, tá? Quando o I e o U for seguido de NH, não é acentuado também, tá? Não vai ser acentuado. É um hiato, há uma separação, né? É hiato, rainha, mas não recebe acentuação, ok? Não é acentuado. Campainha, tá? Não recebe acentuação. Isso é regra geral. Então, vocês irão fazer as questões da página 82, 11ª, diz assim: leia as frases a seguir, observando as palavras grifadas, acentue quando for o caso. Então, você vai ler, né? Observar as palavras grifadas e vai ver aí se deve ou não acentuar, ok? Vocês têm que analisar o que diz a regra geral, tá? Ok. Tem que ir lá no conteúdo, tá? Porque as palavras a seguir são acentuadas. Por quê? Tem que ir lá para a regra. Entenderam? Porque as palavras a seguir não são acentuadas, também tem que analisar a regra, tá, gente? Isso aqui é a regra de uso do I e U na segunda vogal dos hiatos. Vamos lá. Aqui, nenhuma das palavras apresentadas no diagrama a seguir foi acentuada. Localize essas palavras nas linhas horizontais e copie na coluna adequada, acentuando quando for o caso. Gente, esta questão da página 83, eu deixei só isso aqui para vocês terem como exemplo, tá? O que vocês irão fazer? Vocês já perceberam aí que tem uma cruzadinha, né, para vocês identificarem o que? Certas palavras, sim ou não? Estou identificando aqui duas palavras para vocês terem como exemplo. Vocês irão identificar a palavra e irão analisar quando a palavra são acentuadas e quando as palavras não são acentuadas. Ok? É só isso. Identificou, copia. Eu deixei esses dois aqui, deixei esse exemplo para vocês realmente não terem dúvida. Então, desta mesma forma, vocês irão fazer lá o restante do diagrama, tá?
Façam, analisem quais são as palavras acentuadas e quais são as palavras não acentuadas. Se vocês tiverem dúvida, consulte o dicionário. Ok? Aqui é a última questão. Ao todo, 20 palavras deixaram de ser acentuadas neste texto. Algumas estão repetidas. Localize, acentue adequadamente conforme a regra de acentuação gráfica, tá? Vocês irão fazer isso. Vocês irão fazer o uso da... Eu borrei aqui. Pelo menos já dei uma pista, né? Aí você vai identificar, tá? Onde é que está fazendo uso aqui, ó. Aí vai para a terceira questão. Identifique no texto as partes que compõem uma notícia. Você vai lá no texto identificar. Eu já deixei até aqui um pouco riscado, dá para vocês terem uma base para poder organizar aí a resposta. Você vai identificar no texto as partes que compõem uma notícia, que é o título, né, a notícia. Você vai analisar lá o título, o lead e linha fina, tá? Quarta questão. Agora você vai copiar as palavras de acordo com esta regra de acentuação. A, monossílabos terminados em A. B, oxítono terminado em A, E e O, seguido ou não de S e em. A alternativa C, paroxítono terminado em ditongo. D, o U forma a sílaba sozinho e é a segunda vogal tônica de um hiato, tá? Então, a alternativa é uma proparoxítono. Isso daqui tudo, gente, vocês vão analisar o quê? No texto. Ok? Vai tirar de onde? Do texto. Estas respostas, vocês vão analisar o texto, identificou, você pode escrever a resposta aqui adequadamente, tá? Não esqueça de sempre fazer essa retomada. Você, olha o que diz a questão. Olha o que diz a questão. Ao todo, 20 palavras deixaram de ser acentuadas neste texto. Algumas estão repetidas. Localize-as e acentue adequadamente conforme a regra de acentuação. Então, a própria questão está te dando, né, informações para vocês responder, analisar conforme a regra da acentuação. Então é isso, gente. Espero ter ajudado nessa orientação desse exercício, tá? E aqui é necessário essa resposta, vocês irem lá no texto, identificar e responder. Ok, então era esse comentário que eu queria fazer da aula de hoje. Bons estudos, beijo, fica com Deus. Ficam com Deus. Beijinho.